do Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo. Estamos dando início à nossa reunião desta quarta-feira, pedindo as bênçãos de Jesus, o amparo dos bons espíritos, para que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, de muito crescimento espiritual. Boa tarde a todos. É um prazer, mais uma vez, aqui estarmos nessa casa, né, que tanto bem nos faz, né, que nos sentimos tão irmanados fraternalmente por conta de vários amigos que a gente já encontra aqui na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, juntamente aqui, né, com Regeneração. Para a gente é um privilégio aqui estar. Que possamos aproveitar essa tarde, que Jesus nos ilumine e que a nossa fala possa ser uma fala que acrescente algo à luz dessa doutrina e à luz daquilo que nós acreditamos, que já, graças ao Pai, hoje temos a consciência da nossa necessidade de progresso permanente. Então, que essa tarde possamos todos ser abençoados com a luz que vem de Jesus para os nossos corações, as nossas mentes, e cada um aqui presente hoje possa se sentir envolvido, abraçado e fortalecido, porque a nossa luta é grande, né? Graças a Deus, aqui estamos nessa tarde de sábado, né? Ensolarada lá fora, mas aqui dentro tão gostoso, né? Um ambiente tão agradável para todos nós. E vamos dar sequência à série, né, que segundo a Nilska me passou, falar sobre evangelização. O que, com certeza, não falarei aqui, não trarei nenhuma novidade, porque, em geral, nós que somos estudantes da doutrina, estudantes do Evangelho de Jesus, a gente já ouve falar sobre aprendizado, sobre a necessidade de nos evangelizarmos permanentemente. Porque o processo de aprendizado é permanente. Não é porque nós que já vivemos mais um pouco e hoje aqui estamos, né, à frente de um grupo de crianças ou de alguns necessitados, somos mais ou sabemos mais. Muito pelo contrário. Essa parceria é que faz com que a gente cresça. Quem aqui não há de ter uma história de aprendizagem com uma criança, com um filho, com um neto, com um vizinho, com um irmão, com um analfabeto? Porque quantas vezes nós sonhamos que por termos nível superior ou por termos estudado mais um pouquinho, sabemos mais. E com certeza sempre tem algo que a gente ainda não sabe, porque graças a Deus ninguém tem todo o saber. Então, o convite hoje foi para falarmos da primeira escola. E quando a gente pensa em escola, diretamente pensamos em aprendizagem, né? E o que vem a ser aprendizagem? O que se aprende verdadeiramente? E que escola seria essa? Então, cabe sempre a cada um de nós a reflexão que, em geral, nós não fazemos. Nós vivemos muito por instinto, né? Nós levamos as coisas assim, sem grandes reflexões. E parece, às vezes, que pensar cansa, né? Então, a gente não está muito afim de pensar, a gente está afim de levar a vida assim mesmo no susto. Então, vamos falar, e essa página que foi lida, né, estudando a infância, nos chama a atenção aqui, e aqui mesmo já vem nos chamando a atenção para essa primeira escola, que vem a ser o lar. Quando a gente estuda lá na escola também, nós aprendemos que o primeiro clã a que pertencemos é a família. Então, nós aqui estamos falando sobre o lar. Só que hoje, nós já vemos lá de forma diferente. Nós não estamos só pensando naquela família. A gente não está mais pensando somente nos membros ali presentes. Nós hoje sabemos que todos que ali estão têm uma história. História essa que, com a bênção do Pai, não é lembrada. Graças a Deus, nós nos reunimos, nos reencontramos nos lares e não sabemos a nossa história. Por que ali estamos? Por que aquele pai? Por que aquela esposa? Por que aquele filho? Por que aquele parente difícil? Graças a Deus, nós não sabemos isso. E aqui nessa página, né, o lar é, antes de tudo, a escola de caráter
E somente quando os responsáveis por ele se entregarem, felizes, ao sacrifício próprio para a vitória do amor, é que a vida na Terra será realmente de paz e trabalho, crescimento e progresso, porque o homem encontrará na criança as bases justas do programa da redenção. Então, aqui também já vai nos dar uma luz de qual é o nosso verdadeiro papel. O que nos falta? Qual é o ingrediente principal? Que, em geral, nós sabemos. Nós temos dificuldade de administrar, mas o conhecimento está lá no nosso consciente. E não foi coincidência, né? Mas eu fiz umas reflexões sobre o tema família com os jovens na escola, não na evangelização, mas na escola onde trabalho. Jovens de 9º ano, então tem faixa de 13 anos, 14, 15, né? Essa moçada. E aí, como é início de ano, a gente quer saber como é que está, o que o pessoal traz de bagagem, para a gente também poder, devagarzinho, ir agindo de forma a contribuir com o progresso integral do ser. Visto que hoje já sabemos que não estamos lá somente para dar aula de português, ou de matemática, ou de ciências, né, ou de história e geografia. Nós estamos ali para contribuir com a formação integral de todos que passam pela nossa orientação. E muito interessante porque eu dividi em grupos e lancei algumas perguntas, né? E o tema era família. E foi muito bom, porque, na realidade, todos têm consciência do que é uma família, dos valores essenciais da família, de como seria a família ideal, do que nos falta, o que precisamos. E eu achei muito interessante, porque muitas das vezes nós achamos que o jovem está de cabeça vazia, não tem nada, só pensa em bobagem. Não. Quando a gente consegue envolvê-los e buscar, porque é muito importante saber o que se traz, para a partir dali a gente começar a agir, a contribuir com esse jovem. E eu fiquei muito feliz porque foi unânime as ideias deles, até aqueles que não gostam de falar, mas eu dei um tempo para eles conversarem, né, entre o grupo, entre os membros ali, e eles conseguiram se colocar. E ficou muito claro que eles consideram muito importante numa família a presença feminina, que eu aproveitei também para a gente trabalhar aqui o Dia Internacional da Mulher, mas sensibilizando, buscando que mulher é essa que faz parte da nossa história, da nossa vida, como é que nós podemos contribuir, porque nós aqui hoje já sabemos que hoje estamos no corpo feminino, mas não foi sempre assim. Nós mudamos de papéis. Então, quando se fala de mulher, hoje, para quem está na figura feminina, mas nem sempre foi assim. Então, hoje, nós já temos essa consciência. Então, para a gente que estuda doutrina, que estuda progressão, evolução espiritual, para a gente é mais fácil de lidar com os termos, porque sabemos que a gente troca de papéis, né? Quem hoje está no corpo feminino, nem sempre foi assim, e vice-versa. Então, a gente abrange, é mais genérico para a gente. E aí eu fiquei muito feliz com a colocação deles. Aí achei muito interessante que, no final, a conclusão, eles chegaram à seguinte ideia, de que eles já têm ideia de como é a família perfeita. Então, quando eles constituírem a família deles, vai ser diferente. Olha que coisa interessante. Eles não se deram conta que eles estão em uma família já. E o que me chamou a atenção foi isso. Porque aí eles começaram a pensar em futuro, na família que eles vão constituir. Não se deram conta que já estão inseridos em uma família e que são membros dessa família e, como membros da família, todos temos compromissos e responsabilidades. Então, eu já achei interessante esse gancho que eles me deram, para eu poder trabalhar isso com eles, e isso prova que nós, em geral, não inserimos a nossa criança, o nosso jovem, na família. Observaram que automaticamente nós separamos a gente na qualidade de pai, de mãe, de avó, de tio. A gente tem uma questão de que nós é que vamos comandar. E automaticamente, quando nós fazemos isso, sem perceber, nós criamos um afastamento deles. Eles não estão se sentindo membro daquela família.
Eles estão ali como alguém que veio só para receber. Não se sente participantes. Então, quem sabe, eu estou contando isso para vocês porque me veio isso à mente agora que, de repente, a gente precisa rever. Como é que nós estamos administrando o nosso lar, a nossa família? Será que aquele que convive conosco no nosso lar se sente membro participante daquele lar? Será que ele está se sentindo parte daquela família? Ou está ali apenas na qualidade de alguém que veio só para receber? Então, essa relação de troca é muito importante para caminharmos juntos. Porque se aqui estamos juntos, com certeza temos muito que nos entender. E aí vem a máxima do Evangelho, né? Essa nossa necessidade do amor, de nos encontrarmos, de nos respeitarmos. E eles falaram muito também sobre essa questão das escolhas, da dificuldade que se tem do respeito no lar. E são questões que nós já sabemos que são sérias para refletirmos. E hoje, nós que aqui estamos, sabemos da necessidade de quê? De um caminho, de uma rota. Nós precisamos ter um roteiro. Cada um de nós temos um compromisso naquele lá, que é a nossa primeira escola. E aí a gente fica... Não adianta nós pensarmos que trazermos o nosso jovem ou a nossa criança para a evangelização vai ser a solução dos nossos problemas. Por que que não é? Porque aqui a criança vem, ou o jovem aqui está, por um período muito pequeno. O período maior é fora daqui. Então, se faz necessário que tenhamos consciência da nossa tarefa, do nosso modelo, do nosso exemplo. Porque já aprendemos que palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E nós precisamos ter uma postura, uma conduta ética, moral, coerente com a nossa fala, coerente com a nossa posição diante da vida e diante das escolhas que fizemos. Então, a Joana de Ângeles sempre nos chama a atenção que a gente precisa ser feliz, né? Os espíritos superiores nos avisam que todos estamos fadados à felicidade. Ou seja, todos chegaremos a ser felizes. Como? Temos que tomar a decisão hoje, já, agora. Como o nosso companheiro também abordou aqui na leitura do Evangelho, na explanação do Evangelho, nós precisamos acolher a todos, ajudar a todos que chegam até nós, mas não é somente suprindo a necessidade material. O material é uma necessidade, porque aqui estamos na condição de necessitados, fisicamente ainda falando. Mas, muito mais que essa necessidade material, nós temos a necessidade espiritual. E aí se faz necessário o estudo, a consciência. E nós conhecemos muito bem aquele trecho de Marcos que diz: deixai vir a mim os pequeninos. Né? Essas palavras todos conhecemos. Né? Antes de estarmos aqui nessa doutrina, nós já conhecíamos, mesmo em outros segmentos religiosos, que é muito comum. Agora, quando Jesus atribuiu a si mesmo a qualidade de caminho, verdade e vida, será que ele fez isso querendo se exaltar? Querendo que todos seguissem a ele, a pessoa, ao Jesus que aqui esteve? Com certeza não. Quando ele aborda a questão do caminho, do segmento, ele está falando de roteiro. Que roteiro é esse? Roteiro que ele deixou no Evangelho. Roteiro para a vida progressiva. O caminho é o Evangelho. Esse Evangelho que é eterno. Que não vai se modificar com as mudanças das leis que vivemos no dia a dia. Por que que não vai mudar? Porque Jesus, além de deixar a mensagem, ele vivenciou, ele foi exemplo. Podemos dizer que foi o maior revolucionário da nossa história, porque ele não aceitou injustiças, mesmo aquelas injustiças, aquelas violentas oficializadas, instauradas, né, legalmente. Jesus jamais aceitou. Jesus veio pregar o amor, esse amor que liberta,
que mostra caminhos e possibilidades. E, como a gente ouve por aí, o Chico Xavier também já nos dizia, somente o amor é capaz de educar os filhos de Deus. E na condição de filhos de Deus, nós não estamos aqui para aceitar qualquer coisa. Nós precisamos exercitar o sentimento. E foi isso que eu conversei ontem com os meus alunos sobre isso. Falei, bem, parece que a receita da felicidade todos temos, todos conhecemos. E qual a nossa dificuldade? Praticar, exercitar. Quantas vezes a gente, estudando tudo isso, estamos aqui na Casa Espírita, assistindo a palestra, participamos de eventos, de seminários, ouvimos tanta coisa que a gente fala assim, ai, que coisa boa, tão importante isso. Mas no nosso dia a dia, quando nos damos conta, já estamos atropelando a fala do outro, estamos já interrompendo uma relação, estamos tendo ainda aquelas reações, porque a gente carrega isso de longa data. Ninguém está aqui hoje novo. Nós não somos páginas em branco que estamos aqui escrevendo a nossa história. Estamos escrevendo a nossa história, sim, mas não em páginas em branco. E como temos a habilidade de repetir as nossas falhas, carregamos ainda e repetimos muita coisa que já fazíamos em outra época. Daí a nossa dificuldade. Não fiquemos tristes, porque quando nós nos pegamos fazendo as mesmas coisas em outra época, pelo menos já nos demos conta disso. E a partir daí nós podemos e devemos ter coragem para enfrentar, para mudar. Então, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o roteiro consciente, é o nosso super-herói. É aquele que deixou para cada um de nós a mensagem, a possibilidade de renovação, de coragem. Com Jesus, podemos tudo. Nós temos a necessidade de evoluirmos. E aí vem a questão do grande desafio, que é a nossa renovação. O nosso lar precisa ser um ambiente harmônico. Quantas vezes nós não sofremos, choramos até, por não conseguirmos essa harmonia no nosso lar? Por não ter aquele filho, de repente, que é o filho que a gente sonhou, por não estarmos com a pessoa que nós escolhemos em determinado momento da vida, achamos que aquela pessoa nos completava, era a pessoa mais importante para a gente, e de repente nos vemos angustiados, parece que fomos pelo caminho errado. Será que fomos? Com certeza não, né, gente? As pessoas que cruzam o nosso caminho, mesmo que não seja para sempre, porque nós sabemos que nada é para sempre, né? Só a vida é eterna, o espírito é imortal, mas as situações, elas se renovam. E aí nós precisamos nos dar conta de que, em algum momento, aquela pessoa foi importante na vida da gente. Pode não estar mais atendendo às nossas necessidades de completude hoje, mas em algum momento foi importante. Eu costumo dizer, às vezes, para amigos que se separaram, para amigas que falam, eu não sei onde é que eu estava com a minha cabeça quando eu me casei. Eu falo, estava com a cabeça no lugar. E foi importante essa pessoa na sua vida. Por que a gente insiste em só pensar no lado ruim? Com certeza, os momentos felizes foram muito maiores que os tristes. É porque nós ainda temos o mau hábito de somar as coisas ruins. Precisamos aprender a trabalhar diferente. Assim como é a nossa criança. A nossa criança, ela faz tudo ali bonitinho e às vezes a gente nem valoriza. A gente só olha para a criança quando ela faz uma coisa errada. Para, menino, não faz isso, não está vendo que isso não pode, não mexe aí. E o que ela estava fazendo bonitinho, a gente nem se deu conta. Que parece que o correto não tem valor. O que nos chama a atenção é a falha. E nós precisamos começar a mudar esses conceitos. E em relação à questão da educação, só o amor
vai ser capaz de transformar, de mudar. E nós temos obrigação de, com muito amor, buscarmos todos aqueles que compõem o nosso lar, que estão junto de nós nessa encarnação, chamarmos, acolhermos, mas não podemos esperar que isso parta deles. Se nós que aqui estamos, se somos nós que estamos estudando, se somos nós que estamos recebendo a orientação, à luz dessa doutrina que liberta e que consola, quem tem que conduzir, quem tem que puxar, somos nós. O compromisso é nosso. Precisamos parar de ler e achar que tudo é para o outro. Não é não, é para a gente. Se eu que estou aqui hoje, se eu que fui fazer esse estudo, quem precisa desse estudo sou eu. Precisamos refletir sobre isso. E precisamos estar atento à nossa forma de viver. A nossa criança hoje, ela vive muito fora do nosso convívio. Eles estão vivendo com aparelhos eletrônicos, na internet, esses celulares de última geração que quem dá somos nós, porque é claro que eles não compram, né, gente? Não vamos ser hipócritas, né? Quem compra somos nós. Nós é que não aguentamos ouvir criança dizer que quer e a gente acaba fazendo à vontade. Muitas das vezes nós nem podemos, mas fazemos. A gente parcela em algumas vezes, né? 10, 15, quantas forem possível, né? E dá, e eles perdem, ou alguém pega, e a gente compra outro, né? Só que nós estamos nos distraindo, muitas das vezes, com o que eles estão utilizando, de que maneira estão usando esses aparelhos. E há pouco tempo eu fiquei muito impressionada quando eu me dei conta, na evangelização, de que agora está muito na moda, tem jovens aqui que com certeza sabem disso, está muito na moda as pessoas enviarem vídeos de tragédias, de situações, né, de tortura, de acidentes. Eu fiquei impressionada quando eu me dei conta disso, porque a gente que vive trabalhando e estudando, a gente não tem tempo de saber dessas coisas, né? Mas eles estão ligados, e com certeza a juventude que aqui está pode confirmar o que eu estou falando. E as pessoas estão filmando cenas de tragédia, cenas de acidentes, e passam rapidamente, né, bota na rede e todo mundo pega. Não é? A moçada aí que conhece sabe que isso está rolando, né? Eu fiquei assustada quando eu soube disso. Porque foi até um garotinho da evangelização que veio assustado falar comigo assim: tia, é verdade que o homem que perdeu a cabeça, ele vai vir atrás de mim sem cabeça? Eu falei, como assim? Eu não entendi, peraí, deixa eu entender. E ele estava assustado de um acidente, de um rapaz de moto que tinha se acidentado e Aí eu falei assim, mas isso aconteceu? Aconteceu sim, eu vi. Eu falei, você viu onde? E um outro colega tinha mostrado para ele no celular. E ele estava impressionado e veio, né, conversar comigo sobre isso. E eu, na reunião de evangelizadores na semana passada, e quando eu abordei a situação, uma outra evangelizadora disse também que o filho dela chegou em casa contando essa história e que isso está na moda. Eu fiquei impressionada e acho que é de suma importância conversar isso aqui hoje, nesse momento que estamos falando sobre a primeira escola, que é o lar, que nós temos responsabilidade com isso. Quantos aqui já sabiam dessa história acontecendo por aí? Às vezes a gente pensa assim, não, mas o meu filho não faz isso. Ele não está fazendo, mas o coleguinha traz para ele. O coleguinha mostra a ele. E aconteceu isso, um mostrou para o outro lá, na evangelização, nos momentos, né, que eles estão juntos. Olhem que coisa séria. Olha o nosso compromisso evangélico. Nós precisamos estar ligados. Será que é justo chamar a nossa criança? Não é dizer para ela para não fazer isso, não, gente. É conscientizar. Ali, alguém estava sofrendo. Um espírito desencarnou naquela condição. Será? Vamos levar isso para a criança, vamos perguntar para ela, vamos mexer. Porque vamos parar com esse negócio de pensar, mas é criança. Não tem noção? Tem noção, sim. Somos espíritos reencarnantes. Se nós levarmos a reflexão, eles serão capazes de corresponder às nossas perguntas.
Nós precisamos chamá-lo à consciência, porque nós precisamos fazer diferença, gente. Não podemos mais ficarmos ali, calmos, pacíficos, né? Pacíficos, sim. Ali, passivos, não. Nós não podemos ter passividade diante desses absurdos que estão acontecendo. A nossa criança, o nosso jovem tem que ter postura diferenciada dos demais. Por quê? Porque nós temos essa obrigação, nós temos consciência, nós temos estudo, nós sabemos da evolução espiritual. Não podemos fingir que não estamos vendo essas situações acontecerem. Temos compromisso e precisamos dar conta disso. Então, vamos chamar a nossa criança. Você viu isso? E aí, o que você acha? Você acha que está certo? Poderia ser eu, poderia ser você, qualquer um de nós. Será que nós ficaríamos felizes em saber que está todo mundo olhando isso, usando essa tragédia e rindo, se divertindo? Não é com medo, não é com pavor, é reflexão. Esse é um compromisso cristão. E nós não podemos virar as costas. Os nossos filhos, os nossos jovens estão nos Face da vida aí, estão lá online, estão batendo papo. É proibido? Claro que não. Mas a gente já parou para ver que tipo de conversa? Nós já paramos para observar, para ficar junto com eles e para falar com eles, para eles aproveitarem para passar uma mensagenzinha de otimismo, passar um recadinho de paz. Vamos semear o bem. Vamos utilizar a tecnologia para a divulgação do Evangelho de Jesus. Isso é caretice? Não é não, gente. Isso é consciência. E todos que aqui estamos já atingimos esse grau de consciência e temos obrigação. Não podemos mais dizer que não sabíamos. Nós temos compromisso. O nosso filho, o nosso jovem, o nosso evangelizando, ele precisa fazer diferença diante do grupo. E quando ele for chamado para assistir essas coisas, ele mesmo precisa ter argumento para convencer o colega, para mostrar para o colega que aquilo não é legal. Nós não podemos deixar isso proliferar. Nós não podemos engrossar a multidão. Já nos chama a atenção Joana de Ângeles. Nós não podemos, nós precisamos fazer a diferença. Nós não podemos fazer eco das coisas erradas, porque nós já sabemos o que é certo e o que é errado. E o outro, será que sabe? Claro que não. Não estamos aqui para condenar. Porque cada um está numa faixa, numa fase diferente. Nós precisamos respeitar quem ainda não descobriu que isso não é legal. Mas temos obrigação de chamar o nosso à reflexão. No momento do culto do lar, o culto do Evangelho do Lar é uma bênção. Nós precisamos fazer acontecer esse momento no nosso lar. Um momento da conversa, um momento de buscar a luz, de buscar assistência para nos fortalecermos, porque nós precisamos nos equipar. Como que nós vamos nos equipar para enfrentar os embates do dia a dia? Com o estudo, com as preces, buscando dos bons espíritos, buscando assistência, buscando a energia que necessitamos para enfrentar os embates que aí estão. Vivemos em momentos difíceis. É sabido que a transição planetária está acontecendo. Não é só vocabulário espírita, não é só no meio espírita que a gente ouve dizer isso. Em todos os lugares, a ciência chama atenção para a modificação, né? A Terra já mudou o eixo. Tudo isso é real. Só que nós sabemos que isso vai nos chamar a atenção em relação ao progresso. E tudo isso já estava escrito, não é novidade. Quem estuda, quem busca esses ensinamentos, sabe, estava previsto esses acontecimentos. E nesse livro, que está bem atual, de Joana de Ângeles, né, Liberta-te do Mal, eu tomei até a liberdade de trazer aqui, porque ela vai nos falar sobre a criança, a nova... Deixa eu ver o título direitinho para eu não me equivocar. Ela vai nos chamar a atenção para crianças de uma nova era. A criança que nós estamos lidando hoje. E vai nos chamar a atenção para toda essa situação da mudança do planeta, da mudança
tecnológica, mudança em todos os sentidos que já estava previsto, não é novidade, e há quem diga que são sinais, né, do final dos tempos. Há quem diga isso, né? A gente ouve por aí. E, inclusive, esse ano vai acabar, o mundo vai acabar, né? Existe essa corrente de que o mundo vai acabar. Então, nesse livro, Liberta-te do Mal, a Joana dedica um capítulo a crianças da nova era. E ela nos diz que, além das alterações da sociedade, das alterações presentes, muita coisa que está nos chamando a atenção atualmente por conta de tragédias, por conta de várias situações naturais mesmo que vem acontecendo, faz com que a gente entenda que está havendo uma modificação, uma organização, uma arrumação no planeta. E aí ela vai nos falar também da questão da criança. Como eu falei aqui, ela cita que no sermão profético, já tem lá a narrativa em Marcos, capítulo 13, versículos de 1 a 32, sobre essas mudanças que aconteceriam, essa transição, já está lá em Marcos, ela cita. E diz que lá na Gênesis, também no item 27, capítulo 8, fala da geração nova. Também já é uma abordagem nas obras de Kardec, e que a gente vai confirmar tudo isso que vem acontecendo. E fala da lei de destruição, que poucas pessoas compreendem, né? Mas é uma necessidade de renovação. E aí ela vai nos chamar a atenção para as crianças, né? E mais, cita também que uma onda de loucura e obsessão assola a Terra nesse momento. É um momento grave. E tudo isso faz parte da transição planetária. Tem espíritos que aqui estão com uma última chance. Espíritos endurecidos e que estão tendo a última chance aqui na Terra de renovação. Porque nós sabemos que os brandos e pacíficos herdarão a Terra. Então, há aqueles que, né, não se ajeitando, não querendo renovação, serão convidados a se retirar. E aí ela fala que o processo de evolução é inevitável e faz parte dos divinos planos a respeito da vida. E vai nos citar a questão das crianças. E fala assim para a gente, proporcionar, portanto, o desenvolvimento do Deus interno é o objetivo sublime dos renascimentos corporais, por ensejar as oportunidades de aplicação dos valores, antes adormecidos na conquista da plenitude. E vai nos chamar a atenção para a questão das crianças, e quem está na educação ou quem está lidando com crianças hoje sabe que está muito na moda as siglas, né, DDA, que é distúrbio de déficit de atenção, TDAH, né? Com certeza muita gente aqui já ouviu falar desses termos, né, que vem a ser o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muitas das nossas crianças são hoje, né, diagnosticadas como hiperativas. E que crianças são essas? São crianças que aqui estão necessitando de orientação. E como que nós vamos orientar? Nós precisamos estudar, nós precisamos nos evangelizar para podermos, com consciência, com serenidade, passar isso. E ela vai nos lembrar também que só existe uma maneira de chegar a essas crianças, de trabalharmos com essas crianças, e é através do amor. Quando a criança se sente amada, ela consegue ter segurança. E, a partir dessa segurança, juntos, buscando os profissionais adequados, buscando a orientação à luz da doutrina que nós temos, buscando atendimento fraterno, todos os recursos que a Casa Espírita nos dá, juntamente com toda a equipe de assistência espiritual, nós teremos subsídios, teremos condição de caminharmos juntos, porque se essas crianças que hoje nos chegam são assim, nos chamam tanta atenção, não é por acaso. E a Joana vai nos chamar a atenção para isso, que estudiosos, psicólogos, psicopedagogos precisam agora estudar essa situação. E não só mais com medicação, porque ela nos diz, inclusive, que eles estão
A medicação, eles chamam uma pílula da obediência. Uma medicação que é dada para crianças com o intuito de acalmá-las e que muitos médicos chamam de pílula da obediência. E nós precisamos trabalhar com o amor. E ela nos diz que quando a criança desse conta de que é amada e compreendida, novos estímulos contribuirão para a diminuição da desatenção e da hiperatividade, ajustando-a aos programas de ação edificante e de construção dessa sociedade feliz, que é o que sonhamos. Então, nós não podemos mais ficarmos aguardando os acontecimentos. Muitas coisas, nós já saímos à frente de muitas opiniões de psicólogos, de médicos, porque nós temos o conhecimento da vida espiritual, nós sabemos da nossa necessidade e não podemos, de forma alguma, nos intimidar. Nós não podemos, diante da nossa criança, ficarmos com medo. E é o que acontece hoje com muitos pais. Nós temos medo de proibir, aí deixamos tudo, mas tudo pode, os coleguinhas fazem. Nós precisamos fazer a diferença. Será que o coleguinha vai à evangelização? Será que o coleguinha está na mocidade? Será que o coleguinha, os pais são estudantes do Evangelho de Jesus? Então, nós precisamos fazer a diferença. Precisamos ter compromisso de renovação íntima. E esses que nos chegam, se hoje nos parecem muito difíceis, são justamente os elementos que precisamos para a nossa reforma. Nós precisamos caminhar juntos, né? E nós já encontramos em outras literaturas, como o Mestre na Educação, do Pedro Camargo, né? Por Vinícius, que é um livrinho antigo, e ele nos chama a atenção que o que nós precisamos? Educar o sentimento. Porque o intelecto, todo mundo já divulga. O intelecto, todo mundo já divulga de longa data. Temos vasta literatura em relação ao intelecto. Mas e os sentimentos? São esses sentimentos que nós precisamos reeducar, aprender a lidar com a emoção, aprender a lidar com o não, com a rebeldia, com a dificuldade que o Espírito nos traz e que nos choca. A gente gostaria, muitas das vezes, que o nosso jovem nos seguisse e ele não quer nos seguir. E aí? Nós vamos deixar? Vamos desistir? Vamos deixar que ele dite as regras? Nós é que estamos na condição de evangelizador, de orientador, de pai, de tio, de avô, de avó. E eles é que vão dizer como é que tem que caminhar? Será? Esse é o nosso grande desafio. E nós precisamos buscar assistência. É fácil? Claro que não. Se fosse fácil, né, não estaríamos todos aqui buscando orientação. Então, vamos nos evangelizar, vamos estudar, vamos trabalhar para caminharmos juntos. Não vamos também ser autoritários, nós precisamos chegar até eles com muito carinho, com muito amor. Nós precisamos conseguir olhar nos olhos desses nossos queridos, desses afetos nossos, que com certeza são. Olhar no olho e às vezes nem falar nada, mas ter um olhar penetrante, um olhar que passe a nossa energia de carinho, porque isso vai fazer diferença. E como eu comentei com vocês, eu conversando com esses jovens alunos meus, eu tive a certeza desse distanciamento que as famílias conservam em relação à criança, em relação ao jovem. Trata a criança e o jovem como alguém que está à parte. Eles não se sentem membros integrantes da família. E nós aqui temos compromisso de chamar todos para o progresso. Vamos caminhar juntos. Há necessidade de troca. E a nossa energia no momento certo é indispensável. Não podemos deixar que o nosso jovem seja um jovem que haja aí na rua igualzinho ao outro que nunca foi evangelizado, que nunca ouviu falar de Jesus. Nós precisamos fazer com que eles percebam que eles são diferentes e eles têm compromisso, já que aqui chegaram com essa consciência, capazes de estar bem na mocidade, de estar bem
na casa espírita, é porque eles já são diferentes e precisam levar, ao invés deles tentarem repetir o que está lá fora, levar o que nós temos de bom. Que eles consigam divulgar nas redes sociais mensagens do bem. Convidar os colegas a participarem do feirão, nos movimentos espíritas, por que não? Exercitar a prática do bem, isso é uma necessidade. E nós precisamos trabalhar isso com eles, chamá-los ao compromisso, mas de uma maneira agradável, porque se nós tentarmos impor, nós não vamos conseguir. Não é pela imposição. Nós precisamos ter tranquilidade. E a Joana nos alerta aqui nesse livro que o momento é, portanto, muito grave, propondo graves reflexões e elevação de sentimentos, de modo a se contribuir de maneira eficaz para que esse tormentoso período seja abreviado. Então, nós sabemos que vivemos dias difíceis, mas nós temos recursos suficientes para nos equiparmos e enfrentarmos com clareza, com consciência. Não podemos mais ficarmos aqui de braços cruzados e deixarmos as coisas acontecerem. O nosso compromisso hoje a nossa tarefa de casa é trabalhar com aqueles que estão junto conosco no nosso lar, seja ele filhos diretos ou não, né? Hoje as famílias estão muito diversificadas, nós sabemos disso, graças a Deus, estamos tendo oportunidade de vivenciarmos novas oportunidades de união das famílias, e não é por acaso. Precisamos levar a mensagem do Cristo para o nosso lar, precisamos exercitar, sermos exemplo da mensagem que renova. Não podemos permitir que os nossos engrossem a multidão. Aqueles que estão ligados a nós, todos nós temos compromisso evangélico de renovação. E na hora que formos convocados, que formos perguntados, que fizestes daqueles que eu confiaste? Será que nós vamos estar tranquilos para dizer que fizemos tudo que estava ao nosso alcance? Será que a gente fingir que não está vendo o que está acontecendo vai nos dar tranquilidade de consciência depois, na hora de prestarmos conta? Porque os filhos nos foram empréstimos. Aqueles que estão ao nosso lar são confiados a nós a educação. Nos chegam para caminharmos juntos. E nós temos que exercitar o amor. Mesmo diante, meus irmãos, de dificuldade, de rebeldia, desarme-se. Respire fundo, busque assistência, peça a Deus ajuda, façam as preces, vamos colocar os nomes para oração, vamos evocar assistência, vamos pedir à Mãe Santíssima para nos ajudar. Nós não podemos mais perder tempo e não podemos ser fracos. Precisamos ter postura ética, moral, consciente. Não podemos deixar que aqueles que nos foram confiados se percam. Esse é o nosso compromisso. E já que nós estamos juntos, vamos caminhar juntos. Que essa reflexão fique em nossas consciências, que possamos, cada um que aqui está, ao sair daqui, refletir: como é que está a minha casa? Como estão aqueles que lidam comigo? Eu tenho observado, eu tenho olhado, eu tenho tido um olhar carinhoso, porque às vezes, gente, nós só temos bronca, como eu falei anteriormente. A gente só chega em casa para dar bronca. A gente só olha para o filho ou para o companheiro para gritar, para brigar, para reclamar do mal feito. E o que fez legal? E mesmo que não, a gente olhe assim, não consiga encontrar nada legal, que às vezes a gente não encontra, né? Parece que só fizeram bobagem. Desarme-se. Vamos nos oferecer com carinho, porque a acolhida, o abraço, o olhar carinhoso desarma qualquer um. Esse é o antídoto para o mal, é o amor que nós temos e somos capazes de passar. Vamos envolver, vamos abraçar, vamos mostrar que a gente confia,
Vamos dizer que estamos juntos para a renovação. Vamos convidá-los a sermos melhor. Porque às vezes eles não acreditam que são capazes de acertar. Mas nós precisamos motivar. Então, a nossa palavra nessa tarde de hoje é esse convite a olhar em casa, em torno de nós, aqueles que estão junto de nós, com carinho, com um olhar fraterno, com um olhar de irmão, com fé, com determinação e coragem, desejo de evangelização permanente, porque ninguém aqui está pronto. Todos estamos a caminho e nós precisamos trocar essa energia. Esse é o nosso recado dessa tarde, que a nossa casa possa ser abençoada, que o nosso lar seja um lar onde o amor impere. Vamos treinar o amor, vamos exercitar, vamos todo dia dizer que ama, envolver com sinceridade, porque não adianta dizer eu te amo, mas é preciso sentir que nós consigamos fazer isso. E não vamos deixar que os nossos sejam iguais àqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Confiemos. Muita paz a todos.